Abre a tua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos aqui na epístola de 1 Pedro. E eu quero introduzir aqui uma ideia para você que diz respeito ao contexto da epístola. Deixa eu falar algo para você então. Primeiro, que o apóstolo Pedro ele está escrevendo essa primeira epístola e a segunda para um conjunto de igrejas que estavam na região da Ásia, que nasceram por causa do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro envia essa epístola para essa igreja. O ano é mais ou menos 64 da era cristã. O apóstolo Pedro está em Roma. A gente sabe disso porque no capítulo 5 ele menciona, ele faz uma menção assim, da Babilônia. Ele está escrevendo esse livro, e a Babilônia era uma forma de se referir ao Império Romano, ou à própria capital do Império, Roma, ok? E ele estava em Roma, no mesmo ano em que o apóstolo Paulo estava também. Também no ano 64, foi quando Nero pôs fogo em Roma, e a perseguição contra os cristãos intensificou drasticamente. Já estava acontecendo muita perseguição aqui, dentro da década de 60, do primeiro século, a perseguição intensificou muito, ok? E Pedro está escrevendo para essas igrejas, dentro dessa década, e além dos cristãos gentios, que eram natural das cidades que estavam recebendo essa epístola, também tinha muitos cristãos que vieram de Jerusalém para essas cidades, por causa da diáspora. O que é diáspora, pastor? É a dispersão dos discípulos de Jesus, principalmente da região da Judéia, de Jerusalém e Judéia, quando a perseguição intensificou ali na região da Judéia. Eles se espalharam por todo o mundo, parte deles foram para a Ásia, parte deles foram até Roma. A igreja de Roma, por exemplo, em que o apóstolo Paulo escreve, não nasceu pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. A igreja de Roma nasceu por causa da diáspora. São cristãos que, por causa da dispersão, chegaram até a capital do império, e lá eles se organizavam como uma igreja, ou várias igrejas na cidade, porque eles se reuniam em casas, ok? As famílias se encontravam, e assim eles celebravam a comunhão cristã, e estudavam, e compartilhavam, adoravam, oravam, louvavam, comungavam, celebravam a ceia, tudo isso também lá na cidade de Roma. Muito bem. Acontece que, entenda que nessa década de 60, a perseguição está muito grande. Havia uma pressão, uma tensão no ar. As pessoas, todo cristão tinha alguém da sua própria família que também tinha sido perseguido, e muitos tinham óbitos, muitos já tinham no quadro da família pessoas que tinham morrido por causa da perseguição. Então, havia um clima de pressão constante com essas pessoas, impossibilidades, pessoas perdendo seu negócio, sua terra, e se espalhando, já foram deserdados por causa do Evangelho. Então, era uma situação de dificuldade, era uma situação de prova, de luta, era um tempo em que todo mundo precisava se ajudar, porque senão não subsistiria. Muito bem, dentro desse clima, a igreja dessas cidades recebe a carta do apóstolo Pedro, que tem o propósito de fortalecê-los por conta de todo esse clima de perseguição. Pois bem, aí, entenda, interessante, eu vou ler a partir do verso 3, e ele está escrevendo essa carta para uma igreja que está debaixo da pressão da perseguição, da pressão de serem cristãos num tempo em que os cristãos eram perseguidos. Amém? Ok? Aí o texto diz assim, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos louvar o Senhor. Né? Percebe o teor do texto para uma igreja que está debaixo de opressão e perseguição? Não tem tempo para ficar se lamuriando. Vamos falar das nossas esperanças. Vamos falar da nossa fé. Vamos falar daquilo que sustenta a nossa alma, que sustenta a nossa esperança, que sustenta a nossa espiritualidade, que sustenta nosso ânimo em alta, que sustenta a nossa força mesmo quando nos tiram coisas, que sustenta nosso ânimo mesmo quando fecham-se portas diante de nós. Vamos falar daquilo que nos sustenta para a vida e para a comunhão com o Senhor. Amém? É isso que Pedro está falando. Aí ele insere o verso 6. E no verso 6, ele diz assim: nisso exultais. Nisso tudo que está escrito entre os versos 3 e 5. Nisso exultais. Exultais é alegria explosiva, alegria grande. É uma grande manifestação de alegria. Uma alegria que explode do coração. E se manifesta em louvor, se manifesta em brado, se manifesta em gestual, se manifesta em uma manifestação grande de alegria. Exultais, agora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ok, gente? Ou seja, ele está falando para um povo que está debaixo de provação. Mas ele já dá a receita do ânimo, já dá a receita da força, já dá a receita aonde eles devem se apoiar para ficar firme no dia da prova, ok? Para que, verso 7, é finalidade. Aí ele está falando da prova. Mesmo que seja necessário por algum tempo, sejam contristados por várias provações, verso 7, para que, essa expressão é finalidade. Isso significa que a provação tem um propósito pedagógico. A provação pode nos ensinar coisas. Na verdade, todas as provações nos ensinam coisas. A gente tem que ser bom aluno nessa hora. Amém, queridos? Nós temos que ser bom aluno na aula da provação, né? Da prova, né? No dia da prova. No dia da prova é que a gente vai mostrar, né, o que a gente aprendeu, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Ou seja, para quê? Finalidade. Qual é a finalidade? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amado, a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro, mas assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser depurado, para que as impurezas apareçam, nós também. A nossa fé é mais valiosa que o ouro, nós vamos passar pelo fogo, amado. É o seguinte, aqui a ideia é a seguinte, não é se por acaso um dia passarmos por uma prova, não, nós vamos passar. E se nada acontecer, se nem o diabo mandar uma prova, pode ficar tranquilo que Deus vai mandar. Porque Deus é que é nosso professor. Capite? Amém? Deus é o nosso mestre. Deus é o nosso professor. E se esse negócio depura e fortalece a nossa fé, isso é coisa de Deus. Não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Virá a provação. Não tem como. Porque a nossa fé é valiosa, e ela é valiosa, quanto mais passa no fogo, mais puro fica o ouro, mais valioso fica o ouro. Quanto mais prova, mais valiosa fica a nossa fé, no sentido de que ela nos revela cada vez mais o valor da comunhão com o Senhor,
o valor da intimidade com Deus, o valor da fidelidade, o valor da adoração, o valor da devoção, o valor do sacerdócio pessoal, o valor das coisas eternas e que parte delas estão disponíveis a nós hoje, na plenitude e no futuro, mas por enquanto a gente recebe pitadas de glória, pitadas de unção, pitadas de alegria, pitadas só. Com pequenas pitadas de alegria, a gente já tem o suficiente para exultar escandalosamente das alegrias que o Espírito Santo coloca no nosso coração, só porque estamos com Deus, só porque Ele é nosso papai, só porque Ele é nosso Salvador, só porque nós temos herança garantida, só porque nós temos o amor dEle manifesto nos nossos corações pelo Seu Espírito, Romanos 5,5, só porque nós temos herança, só porque nós temos uma família, só porque nós temos a eternidade. Nós temos a graça, a misericórdia, o amor, o perdão de Deus disponíveis a nós em grande medida. Só por causa disso eu exulto no dia da luta, eu exulto no dia da prova, eu exulto no dia da limitação, eu exulto no dia que me tiram as coisas, eu exulto no dia da perda. Amado, entenda. Quando a gente fala, Senhor, me abençoa, você está pensando sempre em receber alguma coisa, amém? Só que parece que a maioria das vezes, do ponto de vista espiritual, você é muito mais abençoado quando te tiram coisas do que quando você ganha. Deus é perito em tirar coisa de nós, né? E é tão bom. Quando alguma coisa está ocupando... quando alguma coisa na nossa vida está ocupando o lugar de Deus, Deus vai e dá uma... né? Ou então, desprendendo o nosso coração para a gente doar sem que ninguém nos tire, né? Isso é bênção demais. Tem algum problema a gente ganhar presente? Não, claro que não, as mulheres que o digam, né? Amém, mulheres? Amém? Ok? É muito bom ganhar presente, né, dos maridão. Os maridão que estão em casa, e algumas esposas estão aqui, ok? E os que estão presentes, as esposas também, né? É bom ganhar, é bom ganhar presente, nada de errado em ganhar presente, mas a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é dar. Nós temos que ter o nosso coração liberado para dar, liberado, quando a gente dá, a gente é preenchido por Deus, preenchido por graça, mas bem-aventurado, a gente é preenchido por bem-aventurança, o espírito da bem-aventurança. Bem-aventurança é alegria divina, é alegria inefável, alegria de Deus, é alegria plena, uma alegria que só experimenta esse tipo de alegria, esse tipo de felicidade, o do bem-aventurado, quem prova da parte do trono do papai, do trono de Deus. Nós exultamos assim, exultamos quando ganhamos, mas exultamos quando a gente precisa abrir mão das coisas na nossa vida para que Jesus tome esse lugar ainda um pouco mais. A palavra de Deus fala que na prova, quando são coisas tiradas, é para que a gente possa preencher isso com Deus. Amém, gente? Quando não são tiradas coisas, preenche com Deus. Perdi uma oportunidade, preenche com Deus. Perdi um emprego, calma, preenche com fé. Perdi um namorado, uma mulher falando, né, uma moça, né? Uma moça falando, perdi um namorado. Preenche com Deus. Preenche com Jesus, né? Preenche com Jesus, dá tudo certo no final. Muito bem. Aí nós seremos provados e é necessário que aconteça, mas o resultado, se formos aprovados, se a gente passar na prova, se a gente fazer direito à lição, o que está acontecendo no final do verso 7, que é uma coisa impressionante, que eu falei, será que essa ideia está certa? Eu fui conferir, ler em outras versões, estudar um pouquinho mais, para saber. Aí a pergunta que eu fiz estudando é, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí a pergunta que eu fiz para o texto, louvor, glória e honra de Jesus para Jesus? É isso que o texto está dizendo? Porque na frase não está tão claro. Mas eu comecei a estudar e pesquisei um pouquinho mais. Não, a ideia do texto é o seguinte, redunde em louvor, glória e honra sobre o que foi aprovado
na prova. Ou seja, esse texto está dizendo que a necessidade da nossa lealdade, da nossa fidelidade, vai fazer com que no dia da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo recaia sobre nós e nós seremos honrados. E vão ser elogiados, não louvor no sentido de adoração, aí não. Mas nós seremos elogiados, reconhecidos pelo Senhor. A glória do Senhor recairá sobre nós e nós provaremos de glória. Nós também temos uma coroa, a palavra de Deus fala que nós também teremos coroa. Ok? Coroa é glória. De alguma maneira, a nossa fidelidade, o fato de sermos aprovados nas provas, de algum momento, em algum momento, vai recair glória sobre nós, mas é a glória de Jesus, porque é tudo pelos méritos dEle, é pela graça dEle, é pelo poder dEle, é pela unção dEle. Ele reparte conosco não apenas a força e a unção, Ele reparte conosco, inclusive, a sua glória. Ele não precisava, mas Ele quer. Ele parece que tem alegria em repartir. Repartir dele, repartir o que ele tem. A herança dos céus era dele, e ele falou, eu vou repartir com todos os meus irmãos. Que Jesus bom é esse? É demais, é lindo, Jesus é demais, é incomparável, é lindo. Portanto, vale a pena ficar fiel no dia da prova, meu querido, amém? Aí, o texto segue no verso 8, a quem não havendo visto a mais, falando do povo, né, das igrejas, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amado, muitas vezes a palavra de Deus, ela fecha a ideia da salvação só lá no futuro. A salvação não é algo, eu disse isso já várias vezes, já várias pregações, a salvação não é algo que você tem ou que você não tem. A salvação é algo que você vive ou você não vive. Não é um bilhete que dá garantia para o céu. A salvação é dinâmico. É a dinâmica da vida com Deus. Você entra na salvação. Hebreus capítulo 6 diz que alguns escolhem sair. Deus não abre mão de ninguém. É aquele que foi discípulo um dia que resolve sair. Deus não abriu mão dele. Mas nós continuamos com a liberdade de escolher ir para o céu ou para o inferno. Ainda temos essa liberdade de escolher. Okay? Os anjos, por que os anjos continuam? Alguém me perguntou uma vez, e os anjos continuam com essa liberdade? Não, eles já decidiram. É que a gente não consegue ver uma coisa com outra, mas aos anjos tudo já é revelado, eles já tomaram uma posição. E a posição que eles tomaram é para sempre. No nosso caso, nós também tomamos uma posição. Só que o Novo Testamento fala que a salvação é dinâmico. A salvação é algo para ser vivido. Está sendo ainda construído a tua vida e a tua relação com Deus na caminhada da salvação. Você já é? Já é. Já tem? Já tem. É questionável? Não é. Enquanto você está nela. Enquanto você está nela, não é questionável. Então não saia dela. E andar no caminho da salvação significa grudar com Jesus, colar em Jesus e andar com Ele. E significa também ficar leal e firme e fiel nos dias das provas. Amém, queridos? É isso aí. Está sendo construído. Nesses textos, eu quero tirar 3 liçõezinhas aqui, baseado em 1 Pedro, depois a gente vai entrar no livro de Números. O propósito pedagógico da aprovação, eu listei 3 aqui. Vamos lá. Primeiro, aprender a alegrar-se em Deus pela regeneração, esperança, herança, guarda e salvação. Amém, queridos? A gente precisa aprender a se alegrar em Deus. Não importa a situação fora de nós. A gente precisa sustentar a nossa alegria, a nossa firmeza, nosso ânimo em cima dessas verdades que são imutáveis. 2, confirmação, propósito pedagógico da aprovação, a confirmação pelo fogo da nossa fé. Ok? 3, prêmio de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Entenda, muitas vezes, a nossa fidelidade a Deus não nos trará reconhecimento aqui nessa vida. Mas não se preocupa, Deus não deve nada a ninguém no futuro.
será reconhecido pelo Senhor. Tudo é muito bem contabilizado. Uma vez conversando com um amigo, um pastor inclusive, sofreu bastante coisa, foi humilhado, foi rejeitado, foi caluniado de muitas formas, entrou num deserto terrível que passou, e de repente havia uma amargueza no seu coração. Pastor, amigo nosso, uma amargueza no seu coração, e ele reclamava reconhecimento. Fiz tanto, não me reconheceram. Trabalhei tanto, não me reconheceram. Dei tanto, doei tanto, servi tanto, abençoei tanto, não tive um reconhecimento sequer. Só abençoei o tempo todo, e não fui reconhecido, eu estou cansado disso. Aí numa conversa eu disse, escuta, espera aí um pouquinho, você está esperando o reconhecimento de quem na lida do reino de Deus? Você está servindo quem, filho? Você está servindo a Deus? Quem dá reconhecimento é o patrão, quem dá reconhecimento é o chefe, quem dá reconhecimento é a autoridade que está sobre você, para quem você serve. Você está servindo quem? Estou servindo a Deus, mas as pessoas têm que nos reconhecer. Não funciona. Esquece. Não. O reconhecimento que você está querendo das pessoas, esse tipo de reconhecimento só virá de Deus. Às vezes as pessoas reconhecem o esforço que todo cristão faz para abençoar e tudo mais. Mas o nosso grande reconhecimento está guardado. E muitas vezes no Novo Testamento é dito o seguinte, é melhor você, Jesus por exemplo, não deixa a tua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Não deixa, faz o bem e não deixa que ninguém veja, para que o teu galardão seja grande no céu. É melhor contabilizar os reconhecimentos para você ganhar no céu do que aqui na terra. Serve, porque é o Senhor que te dá reconhecimento. Prêmio de louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Olha para a eternidade, filho. Olha para a eternidade, olha para frente. Ok? Serve, faça o seu máximo, abençoe mesmo, seja generoso, haja com bondade, mas olha para a eternidade. Tudo está sendo contabilizado lá no céu. E a contabilidade do céu, ela é boa. Muito bem, essas 3 lições eu tiro aqui, baseado em Pedro, o propósito pedagógico da aprovação. Mas agora eu quero que você venha comigo para o livro de Números, capítulo 13. Entenda o seguinte, nós estamos falando tudo isso porque a pergunta que a gente faz é o seguinte, dá para tirar alguma coisa boa de tudo que nós estamos passando? Dá para tirar alguma coisa boa daquilo que o Brasil está passando? Dá para tirar alguma coisa boa daquilo que o Paraná está passando? Com o governador que tem, nós com o prefeito que temos? Dá para tirar alguma coisa boa da OMS que temos? Dá para, é difícil, né? Mas tudo bem, deixa eu falar. Dá para tirar alguma coisa boa da pandemia, dessa crise mundial? Muito bem, o livro de Pedro, em parte, está respondendo essa pergunta para nós. Num tempo de crise, em tempo de perseguição, em tempo de luta, em tempo de prova, segue no conselho de Pedro. Mas, quando a gente vai para Números, há uma situação que eu quero extrair também de Números, algumas lições mais. O livro de Números, no capítulo 13, está falando daquele momento que o povo de Israel saiu alguns meses do Egito. Eles estão num deserto de Parã, numa região, num oásis chamado Cádiz, que em outros textos, Cádiz Barneia, e eles estão parados ali na região de Cádiz Barneia. Moisés separa 12 príncipes, cada um de uma das tribos, e envia esses 12 príncipes para uma missão, para espiar toda a terra de Canaã, a terra que Deus tinha dado para os hebreus, para conquistar e habitar, ok? E eles fazem essa investida lá, eles vão espiar toda a terra, e eles encontram coisas impressionantes, e Moisés fala para assim, vê se tem água, vê se tem verde, vê se tem fruta, vê se tem cidades, vê se tem exércitos, vê como é que está a situação lá, depois volta e conta para nós.
Ou seja, qual é a situação do povo? O povo não tinha terra, o povo era um povo peregrino no deserto. Deus provando sinais de Deus de provisão sobrenatural o tempo inteiro. E eles tinham um alvo, eles tinham uma meta, que era chegar na terra prometida e se estabelecer lá. O povo do reino precisava de um território do reino, precisava se estabelecer lá. Muito bem, aí os espias ficam 40 dias espionando toda Canaã, e voltam 40 dias depois. Aí voltando, se encontram numa reunião com Moisés e algumas autoridades mais, parece que algumas autoridades mais de Israel, do povo hebreu, né? Estava lá reunido, e os 12 vão prestar relatório, os 12 vão prestar conta da missão. Esse negócio de prestar conta é de Deus, viu? Esse negócio de dar relatório é de Deus. Esse negócio de prestar conta para líder é de Deus. Esse negócio de prestar conta para supervisor é de Deus. E esse negócio de prestar conta para o pastor também é de Deus, tá? Os líderes prestando conta para pastor, supervisor prestando conta, e eu prestando conta para os meus lá, né, de Londrina. Isso é de Deus. Nós temos que prestar conta sim. Amém? Aí, na reunião que eles estavam conversando, os espias voltaram, e a partir do verso 25, aí o relatório segue assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Era um cacho de uva, aquele que precisava de 2 homens para carregar, ok? Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Aí eles mostraram um cacho de uva para Moisés. Mas aí, olha o verso 28. O verso 28, um dos 10, porque foram 12 príncipes. Quem são os únicos 2 que a gente lembra? Josué e Caleb. Por que a gente não lembra dos 10? Porque passa má notícia. Quem dá má notícia é esquecido, né? Quem é desobediente a Deus é esquecido, não faz história. Agora, os que obedecem a Deus, esses são construtores da história, esses fazem a história, esses são lembrados. Muito bem. Aí, olha só o relatório, no verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, olha o 30. Então, Caleb, o que falou no verso anterior aqui, do 28 em diante, ninguém disse o nome. O autor do Moisés aqui nem deu o nome do cara. Mas quando é para se posicionar, aí ele fala o nome de Caleb. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos mudar esse assunto aqui. Deus nos deu a terra, vamos lá e vamos botar para quebrar. É isso que vai acontecer. Porém, no verso 31, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Terrível. O povo amedrontou geral. Espera aí, Deus falou que ia dar aquela terra para eles, e eles foram até a terra e tiveram visão de gafanhoto. Como é que você vê a tua própria vida?
Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão que você tem do teu ministério? Você tem visão de gafanhoto ou visão de conquistador? Pensa que o povo está numa situação delicada. Não estava todo mundo no seu trabalho, indo para casa no final do dia e tal, tudo tranquilinho, né? Um probleminha aqui para pagar, aí um cartão de crédito, não sei o quê. Vamos guardar um dinheiro aqui para pagar o cartão no mês que vem, tá? Uma vida normal, vida tranquila. Há um probleminha aqui para resolver, eu estou ali para resolver. Não. Imagina a situação do povo. A situação que eles estavam, o desafio diante deles, um novo. Aquele povo só sabia ser escravo. Por 430 anos, não todos os 430 anos, mas vamos pensar que algumas poucas centenas de anos, né, um pouco menos que 430, eles foram tornados escravos do Egito. Portanto, há várias gerações, eles só sabiam ser escravos. Mas Deus coloca um desafio no coração deles, sejam conquistadores. Eram escravos. E Deus, sejam conquistadores. Muda aqui, ó. Corrige aqui. É como quando Jesus chama Pedro. A palavra Simão, que era o nome dele, Simão é oscilante, vacilante. Aí Jesus chama Simão e fala assim: tu és Pedro, forte, firme, pedra. Não importa o que disseram até hoje sobre você, eu te vejo como Pedro. Eu te vejo como uma rocha, e a partir de agora, seja rocha, seja forte, seja firme, amém? Quem assistiu aquele seriado, Chosen, The Chosen, é assim que eu estou pronunciando certo? Assim? É? Tá. É mais ou menos isso aí. É um seriado da vida de Jesus. E quem assistiu? Levanta a mão. Não, gente, assiste esse negócio aí. É bom, é de grátis também, tá? Baixa o aplicativo e assiste. São 8 seriados na primeira temporada, espetacular. Tem um episódio, vocês não viram, vão ver, eu vou contar uma parte aqui. Tem um episódio que... Isso. Aí, o que acontece? Tem um momento, num dos episódios, eu não lembro qual, que Jesus está na região da Galileia, ele ainda está formando seus discípulos, aí umas crianças procuram Jesus, e ele estava sozinho, numa cabaninha que ele tinha feito lá, e ele estava fazendo uns negócios de madeira, artista, né? Jesus é artista, aliás, ele criou o universo, então, ele está fazendo uns brinquedos de madeira lá, muito legal, aí uma criança vê Jesus e se aproxima de Jesus. E ela fica com medo, mas Jesus atrai, né? Jesus atrai todo mundo. E ela vai conversar. No dia seguinte, ela vem e traz um amiguinho. E esse amiguinho, ele é medroso. Ele fica atrás do muro. Ele não se aproxima. Lembra o nome dele? Josué, eu acho. Sei lá, vou chamar de Josué. Aí, Samuel. Acho que é Samuel. Vou chamar de Samuel, tá? José, não, vou chamar de Samuel mesmo. Aí, o que acontece? Ele aparece, a amiguinha vem, ela fala assim, pode vir, e ele não vem. Aí ela fala a menina fala para Jesus, ele tem medo. Aí Jesus olha para ele, venha corajoso Samuel, não tem problema, vem ver um brinquedo, vem. Aí no dia seguinte, corajoso Samuel. Aí no outro dia, corajoso Samuel. Aí já estava cheio de criança, que elas vinham tudo para ficar com Jesus, né? E brincar com o que Jesus fazia lá. Aí, na história, nas diversas vezes que as crianças vieram ter com Jesus, Jesus deu um nome para Samuel, e o nome dele, nunca chamava ele de Samuel, chamava assim, o corajoso Samuel. E eu achei isso espetacular, o corajoso. Ele no começo era medroso, mas Jesus coloca uma nova realidade diante dele, e Jesus parece que impregna no coração da pessoa a perspectiva dele a respeito da gente. Não sei como que você se vê, se você tem visão de gafanhoto de você mesmo, quando Jesus olha para você, talvez ele diga assim, poderoso Billy, magnífica Dani, né?
oh, maravilhoso, play. Não sei se Deus chamaria você de play, talvez, sei lá. Faz diferença, né? Então é assim, oh, magnânima Amanda, né? Oh, coisa parecida, né? Jesus olha para a gente, fala assim, oh, corajoso, oh, sábio, oh, destemido Fabrício, né? Aleluia, né? Então, ele olha para nós, ele quer que a gente aprenda a ver a gente mesmo e a realidade, e as coisas, e o reino, e as possibilidades, os problemas, os impossíveis, as dificuldades, as provas, o que está diante de nós com a ótica dele. Porque quando vermos a vida da ótica dele, a gente vai olhar do ponto de vista da solução, do ponto de vista do sobrenatural entrando em ação, do ponto de vista do poder de Deus entrando em ação e tudo mais. Amém, queridos? Assim, isso que acontece, estava faltando com esse povo aqui. Esse povo aqui estava olhando, tinha visão de gafanhoto. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que está no verso 27, se eu não me engano. Aqui no verso 32. No verso 32, que eles disseram assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado. Eles foram ver a terra, Deus ia dar a terra para eles, Deus deu a terra para eles, e eles foram lá e voltaram falando mal da terra. Infamaram a terra. Gente, o que está acontecendo? Os 10 príncipes de Israel voltaram infamando a terra, eles tinham que conquistar a terra. Deus ficou tão doido da vida. Se é que eu posso falar isso, se é que é possível falar uma coisa dessa, mas Deus ficou tão irado, que eu acredito que Deus pôs a mão na cabeça e falou assim, pelo amor do meu próprio nome, o que eu faço com esses caras? Sabe o que Deus fez? Assim, porque infamaram a terra que eu prometi para eles, dar para eles e eles conquistarem, eles não entrarão. Eles não entraram. E para cada dia que eles visitaram a terra, eu vou dar 1 ano no deserto. E eles vão morrer todos. Quem vai entrar são os filhos deles, porque eles infamaram a terra, falaram mal. Eles falaram mal, eles ficaram 40 dias rodando para espiar a terra, e Deus falou assim, para cada dia eu vou acrescentar 1 ano para vocês no deserto. Pois bem, eles falaram mal da terra que eles tinham de conquistar. Não fale mal de Cornélio Procópio. Não fale mal da sua cidade. Porque se você falar mal, Deus não vai permitir você conquistar essa terra para o reino de Deus. Deus retirou de cena da história aqueles que falaram mal. Você falou mal da terra que eu dei a vocês conquistarem, agora vocês não vão conquistar mais. Os filhos de vocês vão conquistar. Eu vou dar, vai demorar um pouco mais, mas são os filhos de vocês que vão entrar naquela terra. Amado, eu creio que Cornélio Procópio pode ser uma cidade de Deus. Não fale mal de Cornélio Procópio, não fale mal do prefeito, não fale mal do governo, não fale mal do comércio, não fale mal, aqui a gente estuda e vai embora, aqui não tem emprego, aqui é ruim, aqui não tem shopping center, aqui não tem McDonald's, aqui não tem Outback, aqui não tem Avan, aqui não tem Mufato, aqui não tem um monte de coisa, aqui não tem, aí eu vou embora, ficar falando mal da cidade, pelo amor de Deus, se você infamar essa cidade, você não será usado como um conquistador nessa terra, mas eu creio, eu falei isso no outro culto, às vezes eu me sinto mais procopense do que alguns procopenses que nasceram aqui. Gente, eu mudei para cá, essa é a minha terra, eu creio que uma cidade pode ser conquistada para Jesus. Agora, ficar falando mal da terra, quem fala mal da terra será retirado dela. E não será lembrado. Quem que falou esse negócio, asneira aqui? Sei lá, ninguém sabe o nome do cara. Agora, o cara que falou assim, vamos para cima, vamos para as cabeças. Esse é Caleb. Isso a gente sabe quem é. Aliás, ele e Josué, os únicos 2 da geração que saiu do Egito, que entrou, nem Moisés.
Josué e Calebe entraram. E eles conquistaram a terra. E Josué, acho que viveu até 110 anos. E comandou o povo de Israel até o fim da sua vida. Não fale mal de Cornélio Procópio. Não fale mal, abençoe. Abençoe, 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 abençoe a cidade, abençoe o comércio, abençoe as escolas, abençoe a polícia militar, abençoe o governo do município, abençoe o judiciário, abençoe as empresas, abençoe os cidadãos, abençoe os professores, abençoe a educação, abençoe, abençoe, abençoe essa terra o tempo inteiro. Porque você só vai conquistar a terra que você abençoar. Que adianta ficar falando mal do teu salário, falando mal do teu patrão, mal do teu emprego? Para de reclamar. Ora, abençoa. Porque aí sim, Deus fala assim, você está abençoando a terra, aí fica mais, quando você abençoa o lugar, aí fica fácil conquistar ele. Amém, querido? Amém. Só um lembrete, tá? Capítulo 14, o texto segue. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Olha só, Deus mostrou a terra que Deus ia dar para eles. Os 10 espias voltaram falando o que falaram. Calebe e Josué, não, gente, vamos para cima. Mas aí o povo acreditou na má notícia. O povo acreditou na murmuração. O povo acreditou na infâmia do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Eu imagino Deus lá no céu, com a mão na cabeça. Gente, o que está acontecendo? Eu boto o povo diante da terra que eu dei para eles conquistarem, agora eles estão amedrontados e chorando, passaram a noite chorando. Chorando por quê? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a pergunta. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos voltar a ser escravo. Mentalidade escravo. Deus está dando uma oportunidade. Pensa como conquistador. Para de pensar como escravo. Miserável, pobre, coitadinho. Para. Pensa como conquistador. Amados, o novo estava diante deles. Eles sabiam fazer isso? Não. Eles eram um exército de guerra? Não. Eles eram um povo que estava acostumado a gerações e várias gerações a serem escravos. Mas agora eles estão diante do novo. Eles têm que romper dentro deles, para depois romper fora deles. O diante do novo. Nós estamos diante do novo? Amém? Nós estamos diante do novo na nossa nação. O mundo está diante do novo. Nós sabemos o que fazer? Não. Nós sabemos o que decidir? Não. Sabemos o que vai dar certo? Não. Nós não sabemos nada. Mas uma coisa a gente sabe. Eu não vou ser um gafanhoto nessa história. Eu não vou continuar com a mentalidade escravo. Nessa fase, eu vou ser um conquistador. Eu vou botar para quebrar na área de saúde, na área de farmácia, lá vou ser a melhor farmácia dessa cidade. Eu vou botar para quebrar no trabalho que eu faço, vou vender chocolate como ninguém vender chocolate. Ninguém vai vender chocolate como eu vou vender chocolate nessa cidade. Bota para quebrar. Por quê? As crises são também oportunidades. Okay? A palavrinha chinesa para crise é a junção de 2 símbolos que falam de 2 palavras, problema e oportunidade. Se escreve crise em chinês com esses 2 símbolos, que um significa problema e o outro é oportunidade. Toda crise nos dá uma oportunidade de irmos além, de sairmos na frente, de rompermos, de abrirmos, criarmos coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está... Por que você não pede para mim? Me pede sabedoria, eu vou te dar. Pergunta para mim o que você pode fazer, eu vou te dizer. Pede para Deus as estratégias. Deus está falando assim, pede as estratégias para mim, eu vou te dizer o que você vai fazer para você romper e sair na frente.
Pede. Isso dá certo. Muito bem. Aí, mas, olha o que aconteceu no verso 5. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles estão apelando agora para o povo: ei, para com isso! Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é com você, não os temais. O Senhor é com você para romper, não temais. O Senhor é com você para ir além, não temais. O Senhor é com você em tempo de crise. Os que buscam o Senhor, buscam a presença de Deus, se esforçam pela lealdade para manterem-se aprovados na prova. O Senhor é com você, não os temais, não é com o injusto, não é com o ímpio, não é com o avarento, não é com o desobediente, não é com o rebelde, mas o Senhor é com os seus filhos fiéis. Fiquem fiéis, o Senhor é com vocês, pode ir, porque a vitória é certa. Amém? É isso que Moisés estava dizendo, mas no verso 10, olha o que acontece. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus intervém. Eles iam matar Moisés, Arão, Calebe e Josué. Iam levantar um capitão para levar eles de volta para o Egito. Eles iam matar esses 4. Aí Deus falou assim: eu vou intervir. Aí Deus intervém, se manifesta, eles recuam, e na sequência do capítulo 13 de Números, você pode ler na sua casa, você vê que a coisa foi complicando, ao ponto de Deus querer matar todo mundo, e Moisés interceder a favor do povo. No final das contas, é quando Deus diz que eles ficariam 40 anos nesse deserto. Quais são as lições que eu tiro aqui, nesse texto? Peço a sua atenção. Primeiro, há um lado bom de estar diante de um novo, aparentemente impossível, porque era a situação deles. Ok? Há um lado bom de estar diante do novo, aparentemente impossível? Sim. Há algo valioso a ser conquistado, a terra da promessa. Sempre há algo valoroso diante de nós, amado. O que está diante de nós tem algo a ser conquistado. Você que escolhe se você vai ser um conquistador ou um inseto. Você que escolhe, ou um conquistador ou um inseto. Amém? 2, aprender a ver do ponto de vista de Deus. Ver-se como um gigante, não como um gafanhoto. Por quê? Se você sobe o teu olhar até a presença de Deus, da presença de Deus e com Deus, a perspectiva de tudo é minúsculo. O problema é minúsculo. Quando você está diante de Deus, o problema fica minúsculo. Amém? Depende da posição que você assume. Se você tomar uma posição da terra natural, você vai ser um inseto. E o problema vai ser gigante. Agora, se você vai até Deus, assume a tua posição em Deus, porque nós fomos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes. Nós estamos com Ele. Quando você olha tudo da perspectiva de Deus, aí o problema é que fica minúsculo. Aí tudo bem. Para todo problema tem uma solução. Vamos resolver. Amém, queridos? O problema não nos abate. A não ser que a gente agigante o problema. Mas faça o contrário. Se veja como um gigante diante de um problema. 3, se reinvente, limpe a casa e se reorganize. Amém, gente? Tem que limpar a casa. O povo só sabia ser escravo, mas agora,
para ser conquistador, a gente vai ter que reorganizar a nossa vida. Eu vou ter que prestar atenção. Eu vou ter que tirar as coisas da minha bagagem, da minha casa. Vou ter que arrumar tudo. Amém, gente? Tem que se organizar também, para ser aquilo que Deus nos chama para ser. Se reinvente, pensa como um conquistador. 5, obedecer e confiar em Deus. Ok? Deus vai à frente. Deus deu palavra, Deus vai à frente. Tudo bem. 6, não ficar refém do medo, da incredulidade e da perspectiva derrotista. Esse episódio não me ensina isso. Deixa eu aplicar alguma coisa aqui no nosso contexto. Afinal de contas, diante de nós, que cada um de nós estamos passando, eu e você, no Brasil e no mundo, nós estamos diante de um novo? Amém? Estamos diante de uma situação que, por não sabermos todas as respostas, parece impossível para nós? Amém? Ok? E a gente está Quem concorda que a gente está numa situação muito mais confortável do que o povo no deserto estava? Está muito melhor, está muito mais fácil para nós do que o povo no deserto. Muito bem, mas a receita serve para eles, serve para nós também. Pois bem, tem alguma coisa de boa que a gente pode tirar disso tudo que nós estamos passando, para não se tornar um caluniador, um infamador, um murmurador? Dá para tirar alguma coisa boa disso? Ah, dá sim. Então, o que a gente pode dar? Primeiro, as crianças. Primeiro, quanto às crianças. As crianças voltaram para casa, elas não estão na escola. Que baita oportunidade dos filhos estarem com os pais. E isso é cura para os filhos, isso é cura para os pais. O coraçãozinho das crianças vai ser fortalecido, o seu caráter vai ser confirmado, a sua personalidade vai ser fortalecida. E é assim que funciona. As crianças estão em casa. Amém? Elas estão protegidas. Protegidas do quê? Uma das coisas que as crianças estão protegidas, o pessoal que está em casa, vai vendo aí. Presta atenção. Hoje no Brasil, há uma guerra feia entre ideologias. O ideologismo de esquerda, que está ligado ao socialismo e ao comunismo, e um pensamento que não está estruturado, lamentavelmente não é estruturado, do conservadorismo. Ok? Acontece que numa nação séria, democrática, você apresenta as diversas posições, ideias, filosofias, ideologias, você apresenta isso para as pessoas, para os estudantes, para as crianças, para os jovens adultos que estão em curso superior, desenvolvendo conceito, desenvolvendo pensamento, construindo conceito, construindo conhecimento, ok? Você apresenta o criacionismo, você apresenta o evolucionismo, você tem que apresentar os dois, para respeitar a cabeça pensante, ok? Você apresenta o conservadorismo e apresenta o socialismo, você tem que respeitar a cabeça pensante dos jovens de uma nação. Você apresenta uma ideia e apresenta outra, é assim que funciona. Agora, há 50 anos, como parte de um processo de comunização na sociedade mundial, excluíram os diversos pensamentos, e prega-se doutrinariamente um só. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela está sendo doutrinada. Agora, em dias em que pelas redes sociais e pela televisão, você sabe que há um burburinho, há uma guerra filosófica, e mais envolvendo muitas outras áreas da sociedade, entre esquerdismos e conservadorismos, se o teu filho estivesse na escola, pode acreditar, eles não iam estar ensinando geografia, matemática, português, eles iam estar ideologizando a cabecinha e o coração do seu filho. Portanto, se o teu filho está na sua casa, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Isso é uma coisa. Nem todos compreendem, nem todos gostam, nem todos acham isso que eu estou falando, mas é uma verdade. 2, a oportunidade para tirar alguma coisa boa disso tudo que nós estamos passando? Sim, temos uma oportunidade de investimento na família, nas relações conjugais. Gente, alguém falou assim, eu não suporto mais, eu não sei o que fazer com os meus filhos. O número de violência doméstica aumentou.
Sim, mas e as relações conjugais? Aumentou o número de violência. Como assim? A mulher não aguenta ficar com o marido, ou o marido não aguenta ficar com a mulher. Que é isso? O que está acontecendo? A família precisa de investimento, sim ou não? Precisa. Ok? Nós estamos diante de uma oportunidade de investimento na vida conjugal. Relações de pais e filhos. Dar valor ao que de fato tem valor. O pai que precisa reaprender a ser pai. E o filho precisa reaprender a ser filho daquele pai. Né? C. Reorganização das finanças, mordomia e generosidade. Gente, para tudo. Agora a gente vai ter que administrar as finanças da nossa casa melhor. A gente não vai poder gastar tanto, porque é um estado diferente que a gente está passando. Eu vou ter que cuidar das minhas finanças diferente agora. Há um tempo na nossa vida, nós criamos um plano na nossa vida que nós chamamos de plano de recuperação financeira. Tínhamos planilhas, tinha um monte de coisa, aí eu criei uma planilha nova e nós criamos um plano de recuperação familiar. Plano de recuperação financeira familiar. E começamos a trabalhar nesse plano de recuperação, onde nós reformulamos todos os nossos orçamentos familiares, toda a maneira que a gente gastava dinheiro, para onde ia cada centavo. A gente precisou refazer todas as coisas. Inclusive, a gente dá dízimo, a gente dá oferta, mas aí, ajustar o dízimo e a oferta, de fato, no lugar certo, nessa história toda, que é como primícia. Hoje, a gente pega o nosso rendimento, e antes que a gente pague qualquer conta, a gente para e ora, a gente consagra o valor da primícia, até antes de entregar, a gente já consagra, e antes do domingo, eu já deixo aqui no meio de semana, porque eu não quero ficar um instante com isso comigo, o que não é meu eu não quero, é do Senhor, eu já entrego logo, eu não fico esperando, e quando eu faço isso, meu Deus, que alegria, que alegria, que alegria que invade o nosso coração, porque eu quero honrar Deus com isso, eu quero honrar Deus, eu faço isso com Ele, Pai, eu estou fazendo isso porque eu quero te honrar, eu estou fazendo isso porque eu sei que o Senhor pediu isso, então eu quero fazer com alegria, Senhor, que alegria eu tenho de fazer desse jeito. O que aconteceu? Os céus se abriram, os céus se abriram. Quando a gente resolve andar no padrão do céu, o céu se põe a teu favor. É que tem crente que parece que o céu está contra ele. E está mesmo, porque ele está contra o céu. Se ajusta ao céu, e o céu vem a seu favor. Portanto, esses dias são dias de repassar a administração das finanças da tua casa. Amém, gente? Tudo bem? Você acha que isso é necessário? É necessário. Separar dinheiro para as férias, separar dinheiro para a poupança, separar dinheiro, nem que seja R$3, nem que seja R$5, isso aqui vai para poupança. R$3, pastor, que diferença faz? Faz, porque você está administrando. Hoje só pode separar R$5, mas o mês que vem pode ser mais. Daqui 6 meses você pode separar R$3.500 para a poupança. Eu não sei. Ou mais, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30, começa, amém, amém, quem quer separar R$30 mil para, isso aqui é poupança, vou deixar, né? Eu também quero, né? Muito bem, e os empresários, reinventem-se, reinventem-se, porque tem que sair na frente, nós podemos sair na frente, quem é empresário, pede sabedoria a Deus, em tempos de novo, em que o novo não está certo, pede graça e sabedoria a Deus, porque dá para sair na frente e com muita vantagem. 3, destruição das agendas eclesiásticas. Gente, acabou a agenda eclesiástica. A igreja tem muito trabalho, agora não tem mais. A igreja tem muito programa, agora não tem mais. A igreja tem muito evento, agora não tem mais. Acabou a agenda eclesiástica. Sabe o que cessou também? Cessou a dependência na alta performance do líder. Cessou a dependência em programas, cultos e eventos. A comunhão horizontal foi prejudicada, não extinta, prejudicada, mas a vertical não. Gente, sabe qual é o problema, às vezes, da maioria dos crentes? É que eles têm a sua saúde espiritual, a maioria das vezes, sustentada apenas na comunhão horizontal.
Deus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A comunhão horizontal é importantíssima, mas ela vem junto com a vertical, que é amar a Deus. Ou seja, você tem que ter uma história com Deus. Você tem que construir uma história de intimidade com Deus. Há muito crente que toda a vida espiritual dela é firmada apenas na horizontal, em pessoas. Quando perde ao evento, quando perde uma amizade, quando perde uma célula, quando não pode reunir, não sei o quê, desmonta a sua própria espiritualidade. Acabou, agora acabou, não podemos mais fazer célula. Podemos nos encontrar muito mais. O que aconteceu? Agora cada um é responsável pela sua própria espiritualidade. O que Deus está dando uma oportunidade para nós? Tem uma coisa de boa nisso? Tem. Agora nós precisamos construir, cada um de nós, uma história com Deus. Qual é a tua história com Deus? Como a história da tua intimidade com Deus está sendo construída? Como são as tuas orações? Como é seu papo? Como é seu papo com Deus? Agora, meu querido, não é mais opcional. Eu preciso cuidar da minha própria vida. A alta performance do líder, do pastor, de supervisor, dos eventos e tudo mais, acabou. Agora é você e Deus, a gente está voltando para o simples. E nisso de voltar para o simples, o último ponto que eu quero deixar em destaque de tudo, né? Pode colocar? O quarto, que é necessidades indispensáveis. Tem alguma coisa de boa nisso tudo? Sim. Agora, a necessidade indispensável do sacerdócio pessoal. Cada casa uma igreja, como foi no primeiro século. Gente, depois que houve perseguição em Jerusalém, os crentes não tinham mais um grande lugar para se reunir. O que eles tinham? Eles tinham casas. Agora, cada um vai ter que assumir o seu sacerdócio na sua casa. Cada igreja, uma casa. Mas será que em algum momento, por conta de tudo, da história, sei lá o que vai acontecer, a gente não vai poder mais nos reunir aqui na 15 de novembro de 1980? Eu espero que não. Eu espero que a gente não tenha que passar por isso. Ok, gente? Amém? Todos nós, né? Mas espero que a gente não tenha que passar por isso. Mas vamos supor que em algum momento na história a gente seja impedido. Fecha-se uma igreja. Igreja não fecha. Igreja é gente. Tem problema fechar uma aqui, vai abrir quantas? 200? 300? Fecha uma, abre 300. Cada casa uma igreja. E cada crente um líder. E cada crente um pastor. E cada crente um sacerdote. Vai fazer da sua casa uma igreja. Vai se reunir em casa, vai ministrar nos filhos educação cristã, vai orar, vai buscar a Deus. Volta por simples. E mais ainda, vai evangelizar os vizinhos. Como que a gente vai fazer missão agora, pastor? Quem que está mais perto de você? Tem um projeto que não vou dar detalhes, mas uma ideia que eu vou desenvolver e vou falar para vocês nas próximas semanas. Cada um construindo a sua própria história com Deus, todos voltando ao simples, uma Bíblia, um caderno, um lápis. Na minha adolescência eu fiz isso, Bíblia, caderno, lápis. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nem telefone em casa. Né? Não tinha computador, não tinha nada. Eu tinha a Bíblia, comprei uma Bíblia de estudo, edições Vida Nova, antiga para chuchu, Bíblia de estudo, caderno, lápis. Eu li a Bíblia, ia anotando. Agora é tempo de voltar para o simples. Uma Bíblia, um caderno, um lápis. E uma oportunidade para testemunhar. Amém? Uma oportunidade para testemunhar. Pela internet a gente está alcançando muita gente. Mas vai ter um momento que precisa do contato pessoal. Aí, meu amigo, você é o foco de evangelização. Você é o próximo missionário da próxima geração. Você é o próximo missionário da atual geração. Amém? Prática da solitude. Meditar, orar, vida com Deus e amar a Deus. Agora, cada um cuida de si mesmo. E cada um vai ter que cuidar e construir a sua própria história com Deus. Dá para tirar alguma coisa boa de tudo isso? Dá. Eu acredito que Deus está limpando as redes, que Deus está dando oportunidade para a gente arrumar nossa casa,
para a gente limpar e fazer uma faxina dentro da nossa família, uma faxina dentro da nossa casa, uma faxina dentro do nosso coração e da nossa espiritualidade. A gente realinhar a nossa espiritualidade com Deus. A gente cuidar da nossa própria espiritualidade e construir uma história com Deus. Deus está nos dando uma oportunidade. Mas também botar a vida em ordem, as finanças em ordem, botar tudo em ordem, porque eu acredito numa onda de avivamento, onde muita gente vai se converter. E seja numa igreja na 15 de novembro de 1980, ou seja na igreja na tua casa, você terá discípulos. Muita gente vai precisar ser acompanhada no nome de Jesus. Fica de pé e vamos encerrar. Tem algo de bom que pode se tirar de tudo isso? Sim, tem sim. Só tem uma perspectiva, a de Deus. Pense como um conquistador, não pense como um inseto. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela experiência que os cristãos do primeiro século tiveram ali, e revelado pela carta de Pedro, e pela experiência que o teu povo, o hebreu, o povo de Israel, teve ali em Cades Barneia. Ó Deus, nós queremos aprender com essas lições, somos provados, e nós queremos aprender e observar todo o ensino pedagógico que as provas oferecem para nós. Ó Pai, o diante do novo, ó Deus, a possibilidade do novo, o desafio do novo, do impossível. Pai, nós sabemos que podemos ajustar a nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos, diante do novo, a pensarmos como gigantes, a pensarmos como conquistadores e não como insetos, a confiarmos na palavra que o Senhor tem, e ajuda-nos também, a cada um de nós, a construirmos a nossa história com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Pai, abençoa cada um aqui, e abençoa cada um que está conosco na internet. Ó Deus, no nome de Jesus, que cada um seja um conquistador, e cada um seja um missionário, e cada um tenha a sua história de intimidade com Deus. Eu oro grato no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe grandemente. Por favor, distribua uns sorrisos aí para a galera, né?